Olá, povo de Deus, muito boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você hoje e sempre. Já começa a nossa mensagem desta quarta-feira, dia 2 de agosto, já estamos no mês de agosto, meu Deus do céu, daqui a pouco é Natal. Que o céu te surpreenda hoje, ainda nesta noite, ainda nesta mensagem, que você tenha uma surpresa do céu aí na sua vida, na sua casa, que nesse esse mês que está entrando, tirando todo sofisma, tirando toda, vamos dizer assim, toda decepção ou toda palavra negativa contra o mês de agosto, eu digo para vocês que esse mês vai ser agosto de Deus, agosto do céu, já que o céu tem as respostas que você precisa. E por isso estamos aqui toda semana, estamos aqui toda quarta-feira, às vezes ao vivo, às vezes gravado, mas nós temos a certeza de que nós temos o encargo de Deus, nós temos a missão de Deus de ser resposta para você. Eu não digo, nunca disse aqui que eu tenho resposta para você. Só que tem resposta para você é o céu. Mas eu entendo que eu posso ser uma resposta para você na medida em que eu busco do céu, eu ouço do céu, na medida que o céu ministra sobre a minha vida, porque o céu sabe que toda semana eu estou aqui. O céu sabe que eu tenho o maior prazer, a maior alegria estar eu estar aqui no nosso canal do YouTube toda quarta-feira. Então o céu vendo a minha intenção, o céu vendo a sua vontade de ter respostas, o céu vendo o seu empenho e também o seu empenho em divulgar este canal, em você propagar esse canal, o céu automaticamente começa a nos responder. O céu nos responde de várias formas. Inclusive, eu estou preparando para os próximos dias uma série de 5 mensagens falando sobre o tema resposta. Exatamente. Vou dar um pequeno spoiler para você aqui. Resposta é o tema da nossa mensagem que vamos fazer nos próximos dias, porque eu estou escrevendo um livro, meu primeiro livro, na verdade é o segundo livro. O primeiro eu comecei a escrever, mas não terminei ainda. Eu entendo que o céu precisa me direcionar para continuar escrevendo o primeiro livro, mas o segundo livro, que eu estou praticamente terminando aí, eu creio que até o final do ano, nós teremos esse livro aí para que você tenha acesso. O nome do livro é A Resposta, e a Resposta se fez carne. Então, dando aqui um pequeno spoiler para vocês, porque também, na verdade, a ideia desse livro, a inspiração desse livro, nasceu aqui do nosso programa, da nossa mensagem semanal, Ouvindo o Céu. Então, vai chegar para vocês aí logo, logo. Não se preocupe, é um livro que está sendo muito inspirado por Deus. Deus está derramando muita inspiração para eu escrever esse livro. E até o final do ano, eu creio que, se Deus permitir, estaremos lançando esse livro para que vocês também tenham acesso. Mas enquanto o livro não chega, vamos ficar aqui toda quarta-feira com mensagens do céu para você, com mensagens do céu para lhe dar respostas, para lhe dar direcionamento. E é com isso que eu digo, se você tem sido bom para você, se esse canal tem sido um veículo de bênção para você, então que você compartilhe esse canal, que você compartilhe isso para o máximo de pessoas, porque uma das maiores necessidades que o ser humano tem não é só de água, não é só de pão, não é só de comida, não é só de dinheiro. Eu até posso dizer aqui que uma das maiores necessidades que o homem tem é de resposta, de entender sobre si mesmo, de entender sobre o céu, de entender sobre Deus. E é por isso que eu estou aqui toda quarta-feira, e esse programa surgiu, né, de uma inspiração divina. Eu estou aqui, eu peço, né, eu estou vendo aí pessoas, né, grandes homens de Deus, que estão aí, graças a Deus, com seus canais de seus milhões, mas eles continuam pedindo o engajamento dos seus inscritos, das pessoas que o seguem. Então eu peço aqui o seu total engajamento, o seu total, vamos dizer assim, empenho para você divulgar este nosso canal, se é que você entende que esse canal é resposta para você, tá certo? E eu estou hoje fazendo esse programa aqui de quarta-feira, eu estou com essa camisa aqui, ó, não sei se dá para você ver direitinho, né? Eu estou aqui com a camisa aqui, Salvador em Adoração. Eu quero convidar você que crê em Deus, você que crê que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador, você que crê que Jesus Cristo é o único que é digno de toda honra, de toda glória, de toda exaltação. Você está comigo neste sábado agora, dia 5 de agosto, a partir das 13 horas, na Praça Castro Alves, teremos o primeiro evento, a primeira edição do Salvador em Adoração. É um evento aberto ao público, ele é gratuito, não vai custar absolutamente nada. Temos alguns cantores e cantoras adoradores de Deus, já estão confirmados, como, por exemplo, Marquinhos Gomes. Você deve conhecer o cantor Marquinhos Gomes. Eu vou passar para você aqui ao longo dessa nossa mensagem. Eu vou tentar passar aqui mais alguns nomes, que eu não lembro todos os nomes aqui agora. Mas eu quero convidar você
você que é cristão, você que crê em Deus, você que é um adorador de Cristo, está conosco domingo, ou melhor, sábado, 5 de agosto, às 15 horas, na Praça Municipal. Não vai ter só adoração, não vai ter só louvor, vai ter ato profético, vai ter oração. Quem aqui é de Salvador e quem conhece sabe que aquele lugar, durante muitas décadas, foi um lugar de encontro de trio, de encontro, né, de carnaval. Não estou fazendo apologia contra o carnaval, mas é um evento que não agrega muito para a sociedade. Eu acho que não agrega para a sociedade. Mas, enfim, fora isso, é um lugar em que Deus nos colocou ali para fazermos atos proféticos para a nossa cidade que está cercada com a violência. O estado da Bahia é um dos estados com maior número de cidades com violência no país. Salvador não fica atrás. Então, eu posso até usar uma frase aqui que naturalmente você já deve ter usado, ou alguém já falou isso aí, que quando o inferno, ou melhor, quando a igreja recua, quando a igreja estaciona, o inferno avança. Porque a nossa luta não é contra o sangue, não é contra a carne, mas graças a Deus, Deus tem levantado pessoas, levantado homens, levantado um povo para interceder pela sua cidade, até porque também está escrito em 2 Crônicas, capítulo 7, a partir do versículo 14, diz assim: se o meu povo orar, me buscar, se o meu povo se converter, orar a mim, eu vou ouvir dos céus as suas orações e vou curar, e vou sarar a sua terra. Então, neste sábado agora, Salvador em adoração, você pode inclusive ver aí no nosso link aqui do nosso canal. Eu vou tentar botar um link aqui para você já para o site lá do Salvador em Adoração, tá bom? Mas, sem mais delongas, sem mais anúncios, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia, né? Ou o seu smartphone, abra no Evangelho de Lucas. Evangelho de Cristo, segundo Lucas, capítulo 5, versículo 11. Você pode abrir aí, por favor, a sua Bíblia ou no seu celular. Nós vamos ler uma passagem que já lemos aqui diversas vezes, não só aqui, mas na igreja. É uma passagem que todos vocês conhecem, todo mundo conhece a passagem, até quem não é crente conhece a passagem. E eu queria aproveitar, enquanto você está folheando a sua Bíblia aí, que você marcasse aí no seu WhatsApp, aí 7, 10 pessoas aí, manda essa mensagem, manda esse link para ela, porque eu tenho certeza que essa mensagem de hoje, ela vai ser poderosa para a sua vida, tá certo? Lucas capítulo 5, versículo 11, começa o texto dizendo: certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia, o apertava de todos os lados para ouvir a sua palavra. A multidão queria ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos fechados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, que é o Pedro, que você conhece, o apóstolo Pedro, e pediu que afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e ensinava o povo. Tendo acabado de pregar, de ensinar, disse a Simão: vá para águas mais profundas e a todos e lance as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, nos esforçamos a noite toda, a noite inteira e não pegamos nada, mas porque tu estás dizendo, sobre a tua palavra eu vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a quebrar, a romper, rasgar as redes. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Então essa passagem é uma das passagens mais marcantes da palavra de Deus, onde Jesus ele estava de um lado e ele estava pregando, só que a multidão era muita gente. E o texto diz que as pessoas estavam aflitas, a ponto de espremer Jesus, de apertar Jesus. Não sei se você já se viu no meio da multidão, quando a multidão às vezes dá um passo, se um para, aquele efeito dominó vai bater em todo mundo. Então, multidão é um lugar complicado de você caminhar. E Jesus, vendo que a multidão corria até o risco de alguém ser pisoteado, de alguém se machucar, Jesus fez o seguinte: ele foi até a praia e viu barcos que estavam lá ancorados. Ele pediu para que o dono daquele barco, chamado Simão, emprestasse o seu barco para que ele pudesse pregar para o povo. Inclusive, uma forma muito inteligente que Jesus achava para pregar, que quando ele estava no barco e as pessoas na praia, o vento do mar fazia com que a palavra de Jesus ecoasse mais. Jesus não tinha microfone não, pessoal. Jesus não tinha microfone. Não existia nada eletrônico, mecânico que pudesse fazer o som para apagar.
Mas mesmo assim, Jesus preocupado com as pessoas, Jesus querendo responder às pessoas a sua necessidade, Jesus pegou, ficou um ponto do barco e ele pregou durante muito tempo. E depois que ele acabou de pregar, despediu o povo, ele olhou para Simão e falou assim: Simão, agora afaste um pouco mais o barco, saia daqui do raso, vá mais para a parte mais funda da praia e você vai lançar a rede, Pedro, Simão. E Simão, a resposta que Simão deu a primeira a ele foi, a primeira resposta foi: Senhor, nós trabalhamos a noite toda, nós pescamos a noite toda, nós fizemos aquilo que nós sabemos fazer, Senhor, nós somos pescadores, mas, sob a sua palavra, eu vou lançar a rede no barco. E aí, imediatamente, ele quando lançou a rede, imediatamente os peixes todos se ajuntaram no mesmo lugar e caíram na rede de Simão. Na verdade, os peixes se jogaram na rede e foram tantos peixes que ele teve que chamar apoio de outros barcos, porque a rede não suportou o peso, a rede não suportou a quantidade, as toneladas de peixe que aquele homem havia pescado. E no lugar, não é, mais improvável, porque ele era um pescador profissional, geralmente ele pescava no alto mar, mas ele pescou no lugar em que Jesus lançou a palavra sobre ele. Ora, o que esse texto deixa claro para nós? O que esse texto quer nos dizer aqui? É uma sequência de coisas, uma sequência de fatos que eu quero tentar mostrar para vocês aqui. O primeiro fato foi que Jesus ele queria dar uma resposta às pessoas que estavam ali atrás de Jesus, não estavam ali passeando, elas estavam ali porque estavam aflitas, elas estavam desesperadas, muitos doentes, coxos, aleijados, cegos, muitas pessoas possessas. Então Jesus ele nunca vai despedir, Jesus nunca vai mandar embora ninguém de mãos vazias. Ninguém nunca vai deixar de responder ao clamor das pessoas. Jesus nunca vai deixar de atender a pregar uma palavra, a lançar uma palavra quando a pessoa está necessitada e quando a pessoa está aflita querendo uma palavra. Então a primeira coisa que eu vejo aqui é que Jesus deu uma resposta àquela multidão. Jesus ele respondeu ao apelo da multidão, levando para a praia e pregando para aquelas pessoas. Então, observe que Deus ele atende às nossas orações. Deus ele atende às nossas petições. Deus responde você quando você ora. Não importa o lugar que você esteja, não importa se é um lugar improvável ou não. Não importa se você está numa situação desfavorável ou não. Não importa se você está numa situação vamos dizer assim, não é, de uma encruzilhada ou não. Não importa se você está até mesmo no pecado. Jesus ele está sempre atento a responder, sempre atento a ouvir ao clamor do aflito, ao necessitado e dar uma resposta aqui à sua palavra, que é o seu Espírito Santo. Então, já que estamos falando de respostas, eu quero começar esse texto falando da primeira resposta que Deus tem para você. Se você clamar, se você for atrás de Jesus, se você não desistir da multidão, se você tentar romper a multidão de pensamentos que cercam você, multidão de dúvida, multidão de medo, multidão de sentimentos, de emoções que infelizmente abortam ou tentam atrapalhar o que Deus tem para fazer na sua vida. Então, a primeira coisa que eu quero deixar para você aqui é que você tem que dar uma resposta às multidões de coisas que querem te afastar de Deus. Que você tem que dizer não para as grandes coisas que você tem passado, os grandes problemas que você tem passado. Se não, eu vou atrás de Jesus, eu vou seguir Jesus, porque eu sei que tem a resposta para mim. E aí, Jesus responde aquele povo dando uma palavra, dando uma mensagem, e aí ele chega para Simão e fala assim: Simão, agora é com você, né? Agora, Simão, agora aqui eu vou ter um particular com você, Simão. E aí ele chama Simão e fala assim: rapaz, lança mais uma vez a rede. Agora você vai lançar um pouco mais afastado de onde você está. E aí Pedro deu uma resposta para ele. Não foi negativa, preste atenção. Pedro não disse que não ia fazer. Pedro apenas falou: Senhor, eu já pesquei a noite toda, eu já estou cansado, já estava recolhendo os barcos, lavando as redes, mas a resposta que eu lhe dou, Jesus, é que eu vou obedecer a sua palavra. Porque às vezes a resposta que Deus precisa de você não é só palavras. Às vezes você diz sim com a palavra, mas você diz não com as suas atitudes. Às vezes você diz que para Deus que confia, mas nas suas atitudes você mostra que você não confia. Às vezes você diz sim com a cabeça e você diz não com a sua mente ou com o seu coração. Às vezes você diz, ou melhor, você diz sim com a boca, mas diz não com o seu coração e com a sua mente. Então, Pedro ele estava sendo honesto, mas ele não deixou de crer. E a resposta que ele precisava não era dizer: tudo bem, Senhor, amanhã eu jogo. Ele podia dizer assim: não, Senhor, desculpe. Ele podia dizer assim: Senhor,
Eu já pesquei a noite toda, eu já estou cansado, eu já não tenho mais condições de fazer, amanhã eu faço isso. Ou seja, Pedro podia dar uma resposta para o dia seguinte, amanhã eu faço. Talvez você que está me assistindo agora, Jesus já mandou você fazer algumas coisas, Jesus já mandou você lançar a rede, Jesus já mandou você fazer alguma coisa, você está sempre adiando para amanhã. Amanhã eu faço, amanhã eu faço uma aliança com Deus, amanhã eu entrego a minha vida para Deus, amanhã eu volto para a igreja, amanhã eu volto para Cristo, amanhã eu volto, Deus sempre é o seu amanhã. Então, mas Pedro não, falou assim, não, Senhor, então, vamos lá, vamos lançar essa rede. E o texto diz que a resposta que ele deu para Jesus, Jesus automaticamente, o céu, na verdade, automaticamente, qual foi a resposta do céu? Mandar os peixes para lá. Mandar os peixes para assim, olha, o peixe, mandou um sinal para o rádio, ó, todos os peixes, atenção todos os peixes, todo mundo agora, reunião, agora na rede de Pedro. Perdão. Então, uma resposta, milhares de bênçãos. Uma resposta, milhares de bênçãos, milhares de peixes entraram naquela rede. Então, Deus só precisa que você dê uma resposta ao que ele fala com você. O céu, ele, de certo modo, o céu, ele só precisa de uma palavra, ele só precisa de uma decisão sua para mudar a sua história. Porque muito mais do que aquela pesca, gente, muito mais do que a necessidade que aquele homem tinha de pescar, muito mais do que a experiência que Pedro tinha como pescador, o céu quis mudar a história de Pedro por completo. Porque depois desse grande milagre que ele presenciou, depois dessa experiência maravilhosa que ele teve com Deus, logo o texto abaixo, eu não quis ler porque eu não quis sair do nosso tema de hoje, mas se você ler mais uns 2 versículos atrás, aí, depois desse versículo que acabamos de ler, você vai ver que Jesus fala assim, agora larga tudo e me segue. E eu vou te fazer pescadores de homens. Então, o milagre que Pedro viu, a experiência que Pedro teve com Jesus foi tão forte, que quando Jesus pediu para ele deixar tudo, ele não pensou 2 vezes, porque ele sabia quem ele ia seguir a partir daquele momento. Quando ele largou a sua rede para poder seguir a Cristo, ele entendeu que Cristo tinha respostas, as respostas que ele precisava. Em outro evangelho, se você for olhar, Jesus pergunta uma vez aos discípulos, quem é que as pessoas dizem que eu sou? Quem que as pessoas dizem que é o Filho do Homem? Aí um discípulo assim, não, alguns dizem que o senhor é Elias, que o senhor é João Batista, que o senhor é um dos profetas. Então assim, Jesus perguntou, e vocês? Quem é que vocês dizem que eu sou? Aí a resposta de Pedro, pá, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aí Jesus responde com ele, aí Jesus não responde, mas afirma, bem-aventurado você é, Simão, porque quem te revelou isso não foi a carne nem foi o sangue, mas foi o céu que te revelou, o meu Pai que te revelou. Então, tempo depois, Pedro já sabia qual era a resposta a ter que dar, e Jesus falou assim, tu és pedra, e sobre você eu vou edificar a minha igreja, ou seja, quando você dá uma resposta para Deus, Deus diz além do que você precisa ouvir, Deus diz mais Deus diz mais para você saber mais sobre você e sobre o plano dele. Então, eu quero me atentar à palavra chamada resposta. Qual é a resposta que você está dando a Deus? Você que é inscrito no nosso canal aí desde o início, há 3 anos ou mais, quais são as respostas que você tem dado a Deus daquilo que você ouve aqui neste canal? Quais são as respostas, você que frequenta a igreja, qual é a resposta que você dá para Deus das mensagens, e muitas mensagens que você já ouviu? Qual é a resposta que você dá para Deus das revelações que você recebeu, dizendo que Deus ia fazer algo através de você, que Deus ia usar você profundamente? Qual a resposta que você deu para Deus? Talvez na hora você ficou tão feliz, tão maravilhado, oh, Deus vai me usar, mas depois disso se apagou. Depois disso você se apagou espiritualmente falando. Ou você talvez não soube esperar o tempo de Deus, você achou que aquilo ali ia acontecer na mesma hora, como puff, caindo como mágica, e você, de repente, você desistiu de crer naquela promessa que Deus tinha para você. Então, a resposta de Deus, por isso que eu quero aproveitar aqui 5 mensagens, 5 séries, 5 programas para falar sobre resposta, porque o assunto é muito grande, o assunto de resposta é muito poderoso. O assunto de respostas, ela está literalmente ligada à necessidade que nós tínhamos da salvação. Então, você que está nos assistindo nesta noite, eu quero lhe fazer uma pergunta, eu quero lhe fazer uma provocação do bem aqui nessa noite. Qual resposta você tem dado a Deus? Olha só, você conhece a lei da semeadura? Você já ouviu falar da lei da semeadura? A lei da semeadura não é uma lei religiosa, é uma lei da natureza.
É uma lei da natureza, é uma lei do universo. A lei de semeadura desculpe, o que você planta, você colhe. Ora, o que vem a ser a colheita, Alex? A colheita é uma resposta que a terra dá para aquela semente lançada. Se o grão de trigo cair na terra e não morrer, diz a palavra, ele fica só. Mas se morrer, ele vai se tornar uma árvore frutífera. Então, o que acontece? Se você crê na lei da semeadura, você vai entender ainda mais o que é sobre resposta. Se você receber uma promessa de Deus, uma palavra de Deus, se você sabe quem você é, ou se não sabe, você tem perguntado a Deus sobre você, sobre o seu ofício, sobre o seu destino, sobre a sua estadia nessa terra, porque nessa terra é uma estadia. Morada eterna é na glória, mas aqui é só uma estadia, aqui é um tempo passageiro. O que você tem perguntado a Deus? O que você tem buscado de Deus para aquilo que o Deus já mandou você semear? Então, às vezes você está passando por problemas hoje, mas é porque você parou de plantar. Em algum momento você parou de plantar, você parou de acreditar. Em algum momento você parou de estudar, você parou de investir na sua própria vida particular, você parou de investir em capacitação, treinamento, você deixou de participar, deixou de fazer faculdade, ou parou a faculdade no meio, ou terminou a faculdade, não fez uma graduação, não fez uma pós-graduação, não fez uma especialização. Então, o que acontece? Aquilo que nós aprendemos na faculdade, eu sei porque esse ano, agora eu faço 14 anos que eu me formei, aquilo que a gente aprende na faculdade precisa ser atualizado, precisa ser renovado, informações se renovam. E talvez você hoje esteja passando por uma situação até financeira difícil, profissional difícil, porque você não se atualizou, você parou, você deixou de semear, e quem não semeia também não vai colher. Quem não semeia, a terra não pode responder com a colheita. Até quem não lança a semente na terra, a terra não pode responder com a frutificação daquela semente, com o crescimento daquela semente. Então, eu quero que você medite sobre essa palavra dessa noite, que você ainda há tempo de você dar uma resposta para Deus. Ainda há tempo de você dar uma resposta para você mesmo. É exatamente isso. Você ainda dá tempo de você dar uma resposta para a sua vida. Ainda há tempo de você dar uma resposta para as pessoas que disseram que você não ia chegar a lugar nenhum. Ou talvez seja o contrário, tem pessoas que acreditam tanto em você, pessoas que dependem de você, pessoas que acreditam no seu potencial, e você ainda tem tempo de dar uma resposta a essas pessoas. Basta tão somente você obedecer ao que Deus está mandando você fazer. Mandando é uma forma até grosseira de falar, porque na verdade Jesus não. A palavra mandou, mas Jesus ele deu uma sugestão para Pedro. Pedro, lança aqui. Pedro podia acatar aquilo ou não, concorda comigo? Mas ele preferiu acatar a sugestão que se tornou um mandamento, então, lança a rede aqui na direita do barco. Isso fez ele colher, ele lançou uma rede, colheu milhares de peixes. Se você lançar uma rede, quantas bênçãos não pode vir para a sua vida? Bênção no seu casamento, bênção na sua família, bênção na sua vida espiritual, bênção na sua vida ministerial. Você que está infrutífero ministerialmente falando, você pode mudar isso na sua história. Mergulha mais em Deus, busca em Deus. É importante você aprender a ler livros que lhe ajudem ao seu autoconhecimento, livros que lhe ajudem a você conhecer mais sobre você e sobre o plano que Deus tem na sua vida. Você tem hoje as redes sociais, o YouTube, por exemplo, diversos canais aí no YouTube, de homens e mulheres, alguns cristãos, outros não cristãos, mas que tem algo para passar, tem algo para dar uma resposta para você. Então, eu queria que você, até se você pudesse ouvir essa mensagem várias vezes, eu digo para você, se você ouvir essa mensagem 10 vezes, Deus vai te falar algo diferente, Deus vai te revelar coisas novas que você ainda não sabe. Então, eu quero já declarar aqui nessa nossa noite de quarta-feira, dia 2 de agosto, que o céu tem resposta para você. Que o céu vai trazer a resposta que você quer. Mas basta só você atender e crer de que o que Deus falar para você fazer, faça. Porque Deus não vai fazer nada para você perder tempo. Deus não vai fazer nada para você perder dinheiro. Deus não quer que você perca tempo nem dinheiro, nem que perca a sua saúde espiritual. O que Deus manda você fazer é certeiro. Não é sem sombra de dúvida, não é arriscar. Com Deus não se arrisca, com Deus se alcança mediante a fé. Amém? Que você possa ouvir essa mensagem diversas vezes, que você possa compartilhar essa mensagem para o máximo de pessoas que você puder. E eu tenho certeza que essa mensagem é resposta a muitas orações. Essa mensagem é resposta a muitas súplicas
de pessoas que estão precisando que o céu lhe dê uma orientação, lhe dê um destino, lhe dê um direcionamento. Tá certo, queridos? Que Deus abençoe vocês. Vamos ficando por aqui. Na próxima quarta-feira estaremos aqui no nosso canal com mais mensagens ouvindo o céu para você. E eu quero dizer que sábado agora, quando terminar, dizer que sábado nós teremos Salvador em Adoração na Praça Castro Alves, a partir das 15 horas, um grande evento de adoração, de atos proféticos, de oração pela nossa cidade de Salvador. E eu quero convocar, convocação a você, sendo cristão, não é um evento para crente não, tá? É para a cidade do Salvador e é para aqueles que creem em Deus como o único e suficiente Salvador, até porque, não sei se você já percebeu, mas é a cidade do Salvador e não de Salvador. Pode até dizer a cidade de Salvador, mas a cidade é do Salvador. Então nós somos uma das poucas cidades no mundo que leva o nome do Salvador. Então, 5 de agosto, agora sábado, às 15 horas, você vai estar comigo na Praça Castro Alves, nesse grande evento Salvador em Adoração. Bom, amanhã, quinta-feira, nós temos aqui um culto de adoração a Deus, um culto de poder, unção e graça. Então, você que quer nos conhecer pessoalmente, você que quer receber mais de Deus, você que quer aprender a lançar a rede, esteja conosco aqui amanhã, a partir das 19 horas. Eu já estou aqui, já começo a atender, e às 19h30 nós começamos o nosso culto. E domingo, às 8 da manhã, aqui no nosso endereço, Rua dos Artistas, número 6, bairro do Garcia. Também a nossa igreja em Areias, comunidade de Ágape em Areias, o pastor André vai estar também amanhã, quinta-feira, às 19h30, e domingo também, só que domingo lá em Areias é 9 da manhã, tá bom? Gente, foi um prazer estar com vocês aqui, é muito bom falar com vocês, é muito bom falar do céu para vocês, e eu me despeço aqui declarando que Deus tem surpresa para você. O céu tem surpresa para a sua vida. Fique ligado na próxima semana e nos próximos dias que vamos lançar aqui uma série Resposta para você. Deus abençoe a todos vocês, uma boa noite na paz de Cristo e até a próxima semana com mais uma edição Ouvindo o Céu. Até lá!